Olá, minha gente. Vamos à nossa segunda aula da série Tratamento da Informação para o Enem. Essa segunda aula vamos abordar aí o tema tabelas e gráficos, né? Como subtema a gente vai ver aí alguns tipos de gráfico, tipos de tabela e interpretação das informações contidas em gráficos e tabelas. Diferente do que a gente fez na primeira aula, nessa aula a gente vai trabalhar esses conteúdos especificamente na resolução de problemas. Entendo aí que seja a melhor abordagem, porque não nos interessa nesse trabalho ficar falando só e simplesmente os tipos de gráfico que a gente tem, né? Gráfico de coluna, histograma, gráfico de linha, gráfico de setores, enfim. Isso não é muito o nosso foco. O nosso foco é mostrar na prática como é que a gente faz essa análise, né? E como que é a abordagem desse conteúdo, né? Desses tópicos nas questões do Enem. Então, o que a gente fez foi pegar um conjunto de questões das últimas edições do Enem. Estou pegando questões de 2012 até 2015, né? Para que a gente possa, a partir dessas questões, ir desenvolvendo esses conteúdos. Esses são os nossos objetivos. Então, vamos partir para a resolução de questões. Vamos lá. Nosso primeiro problema. Então, essa é a questão 136, caderno cinza. Estou sempre pegando as questões do caderno cinza, Enem 2012. A gente sabe que a prova de matemática sempre acontece no segundo dia, né? Então, com essa referência, basta você ir lá no site do INEP, ou qualquer outro site que tenha aí as provas. No nosso blog também a gente já disponibilizou as provas de 2012 até 2016. Então, você querendo pegar a prova completa, está lá, prova de 2012, essa é a questão 136 do caderno cinza, segundo dia de aplicação. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, temos aí um gráfico de linhas. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, observa, a gente quer saber quais são os meses em que observamos a maior e a menor venda absoluta. Então, vamos observar aqui o nosso gráfico. Temos um gráfico de linha, em que o eixo, né, um eixo, ele apresenta os meses, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, e no outro eixo ele está apresentando os valores de venda. Embora não tenha valores aqui especificados, né, a gente sabe que existe uma ordem crescente aqui no eixo, né? Então, aqui começando ou não em zero, não importa, eu tenho uma evolução crescente quando eu observo a evolução aqui no eixo X. Isso mostra o que para a gente? Isso mostra que o valor de venda, por exemplo, aqui, ó, qual é o valor de venda? O valor de venda em janeiro, né? Vamos fazer um tracejadozinho aqui, né? Esse é o valor de venda em janeiro. O valor de venda em fevereiro, olha só. O valor de venda em fevereiro ele está acima do valor de venda de janeiro. Significa que eu vendi mais em janeiro do que em fevereiro. E assim sucessivamente. Então, basta que eu verifique, né, a variação desses pontos aqui, mês a mês, para poder identificar em qual mês eu tive a maior venda e o mês que eu tive a menor venda. Então, a maior venda, seguindo aqui a evolução do gráfico, né, observa, a maior venda a gente observa aqui, ó, mês de junho. E a menor venda, o ponto menor, onde tem um pontinho mais baixo aqui, vai ser esse aqui, ó, do mês de agosto, ok? Então, a maior venda a gente observa em junho, a menor venda a gente observa em agosto. Junho e agosto, letra E, beleza? Questãozinha certa. Vamos em frente, molezinha. Segunda questão, ainda do Enem 2012, diz o seguinte: o gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 95, 98, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro.
O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão e em meados de setembro. O gelo do mar atua como o sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Bom, então observa o seguinte, o texto está dizendo para a gente que nesse gráfico eu vou observar a evolução aqui da extensão do gelo marítimo nos meses de junho a setembro, que são os meses, né, em que a gente tem o verão, está aqui, ó, né? São os meses em que a gente tem o verão. Perfeito? O verão está terminando aqui em meados de setembro. Então, a partir de meados de setembro, né, a estação quente finaliza e aí eu vou ter um crescimento, observando os gráficos a gente verifica isso, né? Eu vou ter novamente o crescimento da extensão do gelo marítimo. Então, é importante a gente observar. Temos um gráfico em que o eixo, né, o eixo horizontal, ele apresenta aqui os meses, o eixo vertical, a extensão do gelo marítimo, e a gente observa que cada linha dessa representa um ano, né? E que em todas essas linhas você tem um decrescimento nos meses de verão, e a partir de meados de setembro ela retoma o crescimento da extensão do gelo marítimo. Então, a pergunta da questão é: com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global. A gente tem um maior aquecimento global quando observar a menor extensão de gelo, né? Então, o texto ele diz isso, que o gelo do mar atua com o sistema de resfriamento da Terra. Então, óbvio que se você tem uma redução grande dessa extensão de gelo, você tem um maior aquecimento do globo terrestre. E isso a gente vai observar quando? Nessa última linhazinha aqui, que é onde eu chego aos níveis mais baixos aqui da extensão de gelo marítimo, em 2007. Ok? Mais uma questão que não requer cálculo, simples, análise, leitura, interpretação do texto, observação do gráfico e análise das informações que estão sendo colocadas aqui. Ok? Molezinha, vamos para a próxima. Problema 3. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, tem a tabela aí que a gente vai olhar para ela daqui a pouquinho. Vamos ver o que o comando está pedindo, o comando da questão está pedindo. De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda a domingo, nas atividades escolares? Então, esse é o comando da questão, né? Então, observa que ele está falando de semana inteira. Vamos marcar isso aqui, especificando aqui para deixar bem claro que é de segunda a domingo, nas atividades escolares, ok? Vamos olhar para a nossa tabela. Aqui a gente tem uma tabela de dupla entrada, né? Que eu tenho informações em linhas, informações em colunas. Nas colunas, ele está falando da quantidade de horas gastas nessas atividades durante a semana, de segunda a sexta. E aqui no fim de semana, sábado e domingo, ok? O comando da questão está falando da atividade específica, que é atividades escolares. Então a gente está falando especificamente dessa linha aqui. Então eu não vou esquentar a cabeça com as outras linhas. Isso aqui para mim não interessa. O que vai interessar apenas é a informação que está nessa linha aqui. Essa informação diz o seguinte: o menino vai gastar 5 horas por dia nas atividades escolares durante a semana. Durante a semana significa de segunda a sexta. Então eu tenho 5 horas gastas de segunda a sexta durante 5 dias, que vai me dar 25 horas. E no final de semana ele gasta 1 hora. Então é 1 hora no final de semana. Final de semana são 2 dias, sábado e domingo, o que vai me dar 2 horas. Então vamos ter aí um total de
27 horas gastas nas atividades escolares. Ok? Mais uma questão morta, molezinha. Basta ler com atenção a questão. Observa que sempre a gente tem, né, as informações básicas aqui, o complemento das informações na tabela e muita atenção ao comando da questão. O comando da questão é o que vai indicar para a gente o que a gente precisa fazer, né? Onde que a gente vai focar, qual a informação que é importante e qual a operação, ou se não tiver uma operação, a simples análise dessas informações para que a gente possa marcar a opção correta. Ok? Vamos para a próxima. Problema 4. A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas do dia. Então, vamos marcar aqui, linha tracejada significa reclamações recebidas. Então, já olha aqui para o gráfico, né? Eu estou falando isso aqui, tracejado, esse cinza clarinho aqui. E o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas. Então, linha contínua é esse mais escuro aqui, que não está pontilhado, significa as reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. O que é o nível de eficiência muito bom? Os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Perfeito? O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom. Aí estão aqui as opções de dias. Então, beleza. Eu já sei o que significa cada linha dessa do gráfico, né? Então, a linha escura significa número de reclamações resolvidas, a linha pontilhada, cinza clarinha, número de reclamações recebidas. Essa informação aqui é importantíssima, porque aqui ele define o que é eficiência. Então, ele identifica que a eficiência é boa quando o número de reclamações resolvidas é superior ao número de reclamações recebidas. Então, o que a gente precisa fazer, minha gente? Olhar aqui para o gráfico e observar em qual momento ou em quais momentos a linha contínua escura, né, preta aqui, ela está acima da linha pontilhada cinza clara. Perfeito? Então, a gente observa aqui que nesses dias aqui, ó, quinta, sexta, sábado, a linha cinza pontilhada está acima da linha contínua. Então, aqui, o número de reclamações recebidas é superior ao número de reclamações resolvidas. Aqui, você tem uma igualdade. Eles estão, né, na mesma linha, sábado e domingo. Passou domingo, a pontilhada continua, né, acima da linha escura. Então, domingo e segunda-feira, eu tenho a linha pontilhada acima da linha escura. Significa, novamente, que o quantitativo de reclamações recebidas é superior ao quantitativo de reclamações resolvidas. Beleza? Aqui há uma mudança, né, de posicionamento, né? E na terça-feira a gente vê claramente que o quantitativo de reclamações resolvidas é superior ao quantitativo de reclamações recebidas. E isso continua até quarta-feira. Então eu posso afirmar com clareza que terça e quarta-feira foram os dias em que a eficiência chegou ao nível bom que ele está falando aqui. Significa que aqui, né, o quantitativo de reclamações resolvidas foi superior ao quantitativo de reclamações recebidas. Terça e quarta-feira, está aqui, letra B, nosso gabarito. Ok? Beleza? Molezinha? Então, mais uma questão certa. Vamos para a próxima. Problema 5. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período de 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilam acentuadamente em curtos intervalos de tempo.
Então, temos um gráfico de linha aqui, novamente, né? Onde o eixo horizontal representa tempo, né? Representa tempo, o eixo vertical, o valor das ações. Perfeito? Neste dia, 5 investidores compararam e venderam o mesmo volume de ações. Compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Então, eu tenho aqui 5 investidores, são as horas, né, quando que houve a compra, quando que houve a venda, para cada um dos investidores. Então, as informações estão postas, vamos ver aqui o comando da questão. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Bom, vamos entender aqui, obviamente, que melhor negócio significa maior lucratividade, ou seja, que a diferença entre o valor de compra e o valor de venda seja o maior possível, perfeito? Então, o que a gente vai observar é exatamente a variação desse valor da ação no momento da compra e no momento da venda, perfeito? Então, vamos aqui. O investidor 1, ele comprou às 10 horas da manhã e vendeu às 15 horas. Então, às 10 horas da manhã, ele comprou a esse custo aqui, ó. Beleza? 150, né, o valor da ação. E na hora de vender, às 15 horas, vamos lá, 15 horas, olha aqui, ó, lá em cima, 460. Então, observa essa variação aqui, ó. Beleza? Então, eu vou ter um delta, vou chamar aqui de delta 1, que vai ser a diferença entre o 460 e o 150. Beleza? Então, eu vou ter uma variação aqui de R$ 310 por ação. Ok? Vamos ver aqui o investidor 2. Ele também compra às 10 horas da manhã, mas vende às 17 horas. Então, ele comprou a R$ 150 também, só que ele vendeu aqui, ó, a R$ 200. Então, observa que a variação, o delta dele é pequenininho, né? Então, o delta 2 aqui, ó, vai ser o quê? 200 menos 150. Então, ele teve uma lucratividade apenas de R$ 50 por ação, muito pouco, menor que o primeiro. No terceiro, ele compra às 13 horas. Então, olha só, 13 horas, comprou um valor alto, né? E vendeu às 15 horas. Comprou às 13 e vendeu às 15. Então, o delta dele também é pequeno, olha só. O delta dele vai ser, vamos fazer aqui o delta 3, 460 menos 380, né? Então, eu vou ter aqui uma lucratividade de R$ 80 por ação. Pequeno também, em comparação ao primeiro, que ganhou R$ 310. Vamos ver o quarto. O quarto comprou às 15 a R$ 460, né? E vendeu às 16. Vendeu a R$ 100. Esse cabra, ele tomou prejuízo. Então, olha o delta dele. Então, o delta inicial dele é 460. Ele comprou às 15 horas. Então, o delta inicial dele... Estou colocando errado aqui, né? O delta inicial dele é 460, né? E o delta final dele é 100, foi 16, né? Isso, R$ 100. Então, ó, vamos corrigir aqui. R$ 100. Então, olha o prejuízo. Ele teve um prejuízo de menos R$ 360 por ação. Então, o prejuízo dele foi grande. E o último, comprou às 16, vendeu às 17. Comprou por 100, vendeu a 200. Então, o último delta vai ser 200 menos 100, que vai dar R$ 100 de lucratividade. Então, óbvio que o primeiro investidor, ele fez o melhor negócio. Comprou a 150, vendeu a 460, teve a lucratividade aqui de R$ 310. Então, quem fez o melhor negócio foi o primeiro investidor. Ok? Tranquilinho? Vamos para a próxima. Vamos lá. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção,
possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Então, o gráfico mostra aí o crescimento da indústria. Vamos aqui no comando da questão. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Então, o comando ele especifica aqui no polo das indústrias, mas quando a gente olha para o gráfico, fala especificamente do crescimento da indústria mesmo. Então, não preciso me preocupar com isso. O que é importante observar é que o gráfico ele está mostrando a informação do país, a informação do estado, a informação da capital e a informação de Guarulhos. Ok? Então, vamos voltar aqui à análise do comando aqui da questão. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Então, o maior está aqui, Guarulhos. O menor, São Paulo. Perfeito? Então, o que a gente precisa fazer é essa continha básica aqui. 60,52 menos 3,57. Beleza? Essa continha que a gente precisa aqui fazer para resolver essa questão. Então, molezinha, aqui a gente vai ter 5, né? 14 menos 5 dá 9. 9 menos 3 dá 6. 56,95. 56,95, letra C. Ok? Molezinha? Mais uma. Vamos para a próxima. Sétima questão. Estamos agora aqui no Enem 2013, questão 174. Um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos obtendo o menor custo-benefício. Essa relação aqui vai ser importante em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Temos aqui o quadro. Vamos ao comando da questão. Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são, respectivamente. Vamos lá, vamos analisar. Então, aqui está falando, né, que o produto tipo A se aproveita 100%, o produto tipo B se aproveita 90%, né? E o comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos obtendo o menor custo-benefício. A relação custo, né? Então eu tenho aqui uma relação custo sobre benefício. Perfeito? Então o que a gente vai precisar fazer? Analisar para cada produto desse, tipo A, tipo B, essa razão entre o custo e o benefício. Lembrando que o benefício do tipo A é 100%, o benefício do tipo B é de 90%. Então, para o tipo A, né, eu vou ter custo, né, a relação custo-benefício vai ser o próprio custo, porque nesse caso o benefício é de 100%, ou seja, 1. Né? E no caso do tipo B, aí eu vou ter que fazer as contas, lembrando que o benefício do tipo B é de 90%, ou seja, 0,9. Então, montei um quadrinho aqui, né, para a gente fazer essa conta com mais rapidez. Então, no caso aqui, arroz tipo A. Então, observa, custo-benefício vai ser 2 dividido por 1, que dá 2. Feijão, 4,5 dividido por 1. Todos esses aqui vão apenas repetir o valor que a gente tem aqui no quadro. No tipo B, onde a gente tem aqui 90% de benefício, aí a gente vai ter que fazer conta. Então, no caso aqui do arroz, o que eu tenho? 1,70 dividido por 0,90, porque é 90%. Quanto que dá isso? 1,89. No caso do feijão, vamos lá, eu tenho R$ 4,10 dividido por 90%, que vai dar 4,56. No caso da soja, 3,50, também dividido por 90%.
que dá 3,89. E no caso do milho, 5,30, também dividido por 0,90, que dá 5,89. Então, o que a gente precisa observar? Nessas relações custo-benefício, onde eu tenho menor. Então, observa, arroz. Do tipo A, eu tenho 2. No tipo B, eu tenho 1,89. Então, esse é o menor. No feijão, 4,50, 4,56. Então, esse é o menor. Na soja, 3,80, 3,89. Esse é o menor. No milho, 6 e 5,89. Esse é o menor. Beleza? Então, vamos ter B, A, B. B, A, B, a gente vai encontrar onde? Aqui, letra D de dado. Essa é a opção correta. Beleza? Molezinha, vamos seguir adiante. Problema 8. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias pela produção média diária de leite em quilogramas, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é no mínimo 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é que tem maior índice. Então, tem um quadro aqui com as informações. Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é. Então, vamos lá, vamos observar. No quadro, a gente tem aqui as vaquinhas, malhada, mamona, maravilha, mateira, mimosa, o tempo de lactação em dias, a produção média de leite em quilogramas, né? E o intervalo entre os partos, ok? Então, as informações que a gente precisa. O índice de eficiência é dado por esse modelo aqui, ó. Então, é dado pelo produto entre o tempo de lactação, então é essa informação, pela produção média. Então, isso vezes isso, dividido pelo intervalo entre partos. Isso aqui é o índice de eficiência. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo desse índice de eficiência para cada uma dessas vaquinhas e observar a mais eficiente. A mais eficiente é aquela que tem o maior índice. Também fiz aqui o quadrinho para facilitar a nossa vida, já com esses produtos, né? Já com essa conta aqui feita. Então, lembrando aqui que o índice vai ser o tempo de lactação vezes a produção média de leite dividido pelo intervalo entre partos. Então, peguei as informações de cada uma das vaquinhas, né? Então, a gente vai ter 360 vezes 12 dividido por 15. Deu 288. Esse é o índice da malhada. Da mamona, 310 vezes 11 dividido por 12. 284. Está aqui. Da maravilha, 260 vezes 14 dividido por 12. Está aqui. Da mateira, 310 vezes 13 dividido por 13. O próprio 310 está aqui. Mimosa, 270 vezes 12 dividido por 11. Está aqui, 294. Então, a vaquinha mais eficiente é aquela que tem o maior índice. E o maior índice a gente vai observar onde? Aqui, ó. Beleza? Então, a vaquinha campeã é a mateira. Mateira está aqui, letra D de dado. Beleza? Gostou? Vamos para a próxima. Questão 9. Enem 2013 ainda. Vamos lá. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, aquele em que a gente está muito mal, tanto em matemática como em português, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. O governo precisa ver isso. Então, tem aqui um gráfico, né, que mostra aqui a quantidade de horas e os resultados no PISA, né, e os paísezinhos aqui. Beleza? Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta a maior quantidade de horas de estudo é. Então, dos países com notas abaixo da média, então observa que aqui a gente tem informação da média, né? Então, a média ela está aqui, ó. Então,
isso aqui representa nota e isso aqui representa horas de estudo, ok? Então a gente vai olhar para os países que estão abaixo da média. Quem está abaixo da média? Holanda, Coreia, Japão, Austrália, Rússia, Portugal, Itália, Israel, México, beleza? E aí, desses países que estão abaixo da média, né, qual que tem a maior carga de horas de estudo? Então, eu vou olhar aqui para esse lado do gráfico, né, aquele que apresenta o maior valor, né, aqui no eixo X, no eixo horizontal. Então, o maior valor no eixo horizontal está aqui, é Israel. Então, Israel é o país daqueles que tiveram nota abaixo da média que tem a maior quantidade de horas de estudo. Beleza? Ok? Molezinha? Gosto de questão assim, não tem cálculo algum, basta a gente ler, compreender, analisar o gráfico, a tabela e inferir aqui corretamente o que o problema está pedindo e chegar à conclusão correta. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Problema 10. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa em kWh também, como tributos. Adicionado a COSIP, contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão. Então, a expressão é o valor do kWh, o consumo, mais essa contribuição aí, mais a COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Então, temos um quadro aí, né? Então, o consumo, vamos olhar, ler esse quadro, né? O consumo até 80 kWh, eu não tenho, o valor da COSIP é zero, né? Então, eu não pago essa taxa. Se ele estiver entre 80 e 100, o valor da taxa é de R$ 2,00. Se ele estiver entre 100 e 140, o valor da taxa é R$ 3,00. Se ele estiver entre 140 e 200, o valor da taxa é R$ 4,50. Então, vamos continuar aqui. Suponha que uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do kWh com os tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu custo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Qual deve ser o consumo máximo em kWh dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui. A gente está falando de um cara que consome 150 kWh. Então, ele está aqui nessa faixa, beleza? Então, lembrando aqui da expressão, né? Então, a expressão está aqui, né? A expressão é o valor do kWh, 50 centavos, essa informação está dada aqui, né? 50 centavos, vezes o consumo mais a taxa. Então, a gente vai ter aqui 50 centavos, que é o valor do kWh, vezes o consumo dele, que é 150, mais a taxa. Para essa faixa de consumo dele, a taxa dele é de R$ 4,50. Então, mais R$ 4,50. Então, vamos fazer essa continha. Então, temos aqui 50 centavos vezes o consumo, que é de 150, isso está dando R$ 75,00 mais R$ 4,50, isso vai dar R$ 79,50. Perfeito? Beleza? Então, bacana. Ele quer reduzir isso em pelo menos 10%. Então, ele quer reduzir essa conta dele aqui em pelo menos 10%. Então, se eu quero reduzir isso em 10%, então eu quero pagar uma conta que seja no máximo 90% disso, né? Então, se a redução de 10%, eu quero pagar algo que seja no máximo 90%. Então, vamos multiplicar aqui por 90, né? Então, temos aqui 79,5
vezes 90 dá R$ 71,55. Então, é esse o meu desejo. Eu quero pagar, no máximo, R$ 71,55. Ou seja, eu quero ter uma redução aqui, né, eu quero ter uma redução aqui de R$ 7,00, né? Então, eu quero ter uma redução de R$ 7,95. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O que a gente precisa tomar um cuidado aqui é o seguinte, né? Não basta eu só e simplesmente identificar aí que a informação ele quer em consumo, né? Qual é o consumo máximo para que a gente tenha essa redução de 10%. Então, não é simplesmente a gente calcular a redução, interpretar aqui quanto que isso vai gerar em termos de quilowatt-hora. A gente pode até fazer essa conta aqui para verificar, né? E buscar a opção. Não, porque a gente tem que tomar um cuidado aqui por conta da expressão que gera esse valor. Porque eu tenho uma parte do valor gerado pelo consumo e outra parte gerada pela COSIP. Então, se a gente observar que o consumo ele tem que ser inferior a 140, então a COSIP ela vai reduzir. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter aqui. Então, não basta simplesmente reduzir a quantidade de quilowatt-hora. Né? Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar aqui. Perfeito? Então, vamos observar aqui o que vai acontecer. Perfeito? Então, bom, melhorou. Então, vamos a priori considerar que a gente está na mesma faixa. Então, vamos identificar o consumo. Né? Então, a gente sabe que eu vou ter o consumo, vou chamar isso de X, vezes o valor do quilowatt-hora, né? Que é 0,50. Tá? Então, é X vezes 0,50, mais o COSIP, né? Mais a taxa. Vamos considerar a priori que a taxa seja de R$ 4,50, né? E isso tem que gerar a conta de R$ 71,55. Beleza? Então, essa é a nossa... vamos considerar a priori e analisar o que acontece aqui com o X. Então, a gente vai ter X vezes 0,50. Isso vai ser igual a R$ 71,55 menos 4,50, que é o valor da COSIP dessa faixa, está dando R$ 67,05. Né? Então a gente vai ter um X aqui, que vai ser R$ 67,05 dividido por 0,50. Né? Isso vai dar R$ 134,10. Perfeito? Os afobados de plantão vão marcar aqui na letra A de armadilha e vão errar. Por quê? Observa que o X que a gente encontrou, considerando essa COSIP, é de 134. Só que 134 já está na outra faixa, né? Já está na faixa de R$ 3,00. Ou seja, para eu reduzir 10% o valor da minha conta, eu vou ter que sair dessa faixa aqui. Então, a conta que eu vou fazer não vai ser essa aqui, porque eu não vou utilizar essa taxa, né? Essa COSIP. A gente vai fazer utilizando a taxa inferior. Então, eu vou ter X vezes 0,50 mais a taxa de R$ 3,00 da COSIP, para então chegar aos R$ 71,55. Então, a gente vai ter X vezes 0,50 igual a R$ 71,55 menos a tarifa de R$ 3,00, que dá R$ 68,55. X vai ser, então, 68,55 dividido por 50 centavos, que vai dar o dobro disso, 137,10. Ok? 137,10 aqui, ó, letra C. Beleza?
Questãozinha boa, tem que ficar atento, né? E ler corretamente aí as informações. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Problema 11, estamos aí no Enem 2014. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie, em função do dia durante uma semana. Então, temos aí o gráfico. O comando da questão. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente da cultura foi máxima? Então, a quantidade total de bactérias significa a soma bactéria 1 mais bactéria 2, ok? Então, temos aqui um gráfico, né, com duas linhas. Uma linha representa aqui, né, observa aqui que ele está diferenciando, né, esses pontinhos aqui, isso aqui significa a bactéria 1, né? E essa aqui é a bactéria 2. Né? Para facilitar a nossa vida, coloquei aqui numa tabelinha os resultados para a gente poder somar isso com tranquilidade. Então, bactéria 1, a gente vai ter nessa sequência, né? 350, 800, 1450, 650, 300, 290 e 0. Bactéria 2, 1250, 1100, 300, 850, 1400, 1000, 1350, ok? O que a gente vai fazer é simplesmente somar esses resultados. Então, somando esses resultados, vamos encontrar esses valores aqui. Então, 350 mais 1250, 1600 e assim sucessivamente. O que ele quer? O dia em que tivemos o maior valor entre a soma dessas duas bactérias. Então, o maior valor está aqui, 1.900. Esse é o maior valor na terça-feira, letra A. Beleza? Desculpa, vamos lá. Problema 2. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração a seus funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil reais distribuídos de acordo com o gráfico 1. Beleza. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014 por grau de instrução está no gráfico 2. Aí vamos ao comando da questão. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Então, essa questão ela é muito boa. Primeiro que eu tenho duas informações aqui, né, em formatos diferentes. Então, eu tenho um gráfico de setor, um gráfico de pizza, né, em que aqui representa a distribuição percentual dessas categorias. Então, ensino fundamental, 12,5% da minha população de funcionários tem ensino fundamental. Ensino médio, 75%. Ensino superior, 12,5%. Então, esse aqui é um gráfico de setor muito utilizado, né? E a gente consegue extrair com facilidade as informações, né? Tendo uma legenda aqui para ajudar. No outro caso, eu tenho um gráfico de colunas, né? Novamente as categorias ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, só que a parte escura é o quantitativo de funcionários de 2013 e a parte mais clara é o de 2014. Então, quando a gente olhar para esse gráfico, eu tenho que fazer essa leitura. Lembrando que aqui eu tenho ensino fundamental, são as duas colunas, 2013 e 2014. Ensino médio, 2013 e 2014. Ensino superior, 2013 e 2014. O comando da questão: qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Ok? Bacana. Então, a gente tem em 2013 10 milhões de receita, né? Uma folha de 400 mil reais. Beleza? Então, bacana.
O que está variando aqui no problema é exatamente receita e folha salarial. No momento que eu tenho, mantendo os salários, né, um aumento do quantitativo de funcionários, eu tenho um aumento na folha salarial. E aí ele quer saber qual deve ser a receita, na verdade ele quer saber qual deve ser o aumento da receita para que se tenha a mesma lucratividade, perfeito? Considerando aí que todos os outros custos, né, sejam fixos em 2013 e sejam mesmos de 2014, não há variação. Então a variação vai ocorrer exclusivamente em função da folha salarial. Montei novamente um quadrozinho aqui para facilitar a nossa vida. Então observa, o valor da folha para a categoria de ensino superior, né? Então, é uma continha que a gente precisa fazer aqui. Se a minha folha toda é de R$400 mil e 12,5% disso é de ensino superior, então R$400 mil, né? R$400 mil, 400 mil vezes o percentual 12,5, que significa 0,125, fazendo essa conta, a gente obtém aqui os R$50 mil. Perfeito? São 10 funcionários em 2013, né, do ensino superior. Olha aqui a linha, 10 funcionários. Então, cada funcionário recebe R$5 mil. Esse é o salário unitário. Então, isso eu vou fazer para todos eles. Então, no ensino médio 75%. Então, pego os 400 mil, multiplico por 0,75, vou achar aqui R$300 mil. São 150, ensino médio 2013, olha aqui, ó, 150 funcionários, tá? 300 mil dividido por 150 dá um salário de R$2 mil. O ensino fundamental, 12,5% de novo. Então, eu vou ter aqui os 50 mil novamente. Como são 50 funcionários, ensino fundamental, 50 funcionários, beleza? Então, o salário unitário é de R$1.000 por funcionário. Então, a folha total de 400 mil, né? 400 mil, faltaram uns zerinhos aqui. Vou botar aqui. 400 mil, né? Essa informação aqui, 210 é o quantitativo total de funcionários, tá? Soma de salário unitário não importa, né? Agora vamos aqui em 2014. Em 2014, funcionário de ensino superior, ele sai de 10 para 20. Então, 20 é a quantidade de funcionários de ensino superior. Como o salário unitário é de 5 mil, 5 mil vezes 20 vai dar R$100 mil. Então, essa é a folha para os salários dos funcionários de ensino superior. Ensino médio sai de 150 para 180. Então, em 2014 eu tenho 180 aqui. 2 mil vezes 180, 360 mil. Ensino fundamental sai de 50 para 70. Então, eu tenho 70 funcionários recebendo R$1.000, que dá aqui R$70 mil. Somando tudo, está dando R$530 mil. Então, observa, eu tenho R$530 mil, onde antes a gente tinha R$400 mil. Ok? Então, a diferença disso, molezinha, está dando R$130 mil. Então, observa, se eu quero ter a mesma lucratividade, considerando que todos os outros gastos são iguais, de 2014 serão iguais de 2013, para que eu tenha a mesma lucratividade, essa diferença na folha eu tenho que tirar onde? Na receita. Tá? Então, a receita ela vai ter que ter um aumento de R$130 mil para que eu tenha a mesma lucratividade. Então, está aqui R$130 mil, letra B de bola é a opção correta. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 13, estamos em 2014 ainda. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012, na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Então temos um gráfico aí. Vamos lá.
Suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012, então, dezembro de 2012, está aqui, né? Tenha sido metade da mesma taxa em junho de 2012. Então, junho de 2012, ok. E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Beleza. Comando da questão. Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido, em termos percentuais, de. Então, beleza. Vamos interpretar o gráfico, né? Analisar aqui o gráfico e observar o que está sendo informado aqui para a gente. Então, num primeiro momento, né, o gráfico ele tem duas partes. Né? Essa região aqui, né, que é um drop box, e o gráfico de linha aqui. Perfeito? Então, aqui eu tenho a parte cinza mais escura, o desemprego aberto, né, em 2012, e a parte mais clara, o desemprego oculto em 2012. E a parte, né, da linha, eu tenho o total, que seria a soma dessas duas informações, mas relativa a 2011. Né? Então, aqui eu tenho as informações de desemprego total de 2011. Ok? Então, a gente sabe que o desemprego total, né? Então, o valor total, vamos chamar aqui, né? O desemprego total, ele é a soma do desemprego aberto mais o desemprego oculto. Ok? Vamos lá. Suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro, desemprego oculto é o clarinho, né? Seja metade da mesma taxa em junho. Então, junho, 2,2, se é metade, né? Então, o desemprego oculto em dezembro vai ser de 1,1. Está aqui. Beleza? E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Então, em dezembro de 2011, o total de desemprego é de 9%. Então, o desemprego total ele tem que ser 9%. Né? É a informação que ele está dizendo aqui. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o desemprego aberto. Então, qual é a taxa de desemprego aberto? Molezinha? Agora ficou fácil, né? Então, desemprego aberto vai ser 9 menos 1,1. 9 menos 1,1 vai dar um desemprego aberto de 7,9. Ok? Letra E, molezinha. Muita atenção à leitura, né? Não só do gráfico, como das informações. Né? Então, entender que aqui eu tenho dois gráficos em um, né? O que significa cada parte do gráfico, e essa partezinha aqui também é fundamental, né? Para que ele possa fazer a comparação e a partir dessa comparação você montar a modelagem matemática que vai lhe ajudar aí a resolver o problema. Ok? Vamos para a próxima. Continuamos em 2014. O problema agora é o seguinte. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A taxa apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então temos aí 2000 e 2010, né? O censo é feito de 10 em 10 anos, então tem aqui as referências de 2000 e 2010. Taxa de fecundidade no Brasil, 2,38 em 2000 e 1,90 em 2010. Suponha que a variação percentual relativa da taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. Então, vamos lá, lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que na aula passada a gente falou exatamente disso, né, de variação percentual. Então, essa é uma questão que envolve aí não só a análise, no caso aí de um quadro, né, mas também as taxas e índices que a gente viu lá na aula passada, na primeira aula
dessa série que a gente está fazendo. Então, ele está falando que a variação percentual relativa da taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 vai ser a mesma de 2010 a 2020. Né? Então, nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. Então, a gente precisa identificar qual é essa variação, né? Aplicar essa variação em 2010 para poder projetar o que vai acontecer em 2020. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar essa variação relativa, né? Então, essa variação relativa, ela vai ser o quê? Valor de 2010, que é 1,90, menos o valor de 2000, 2,38, dividido pelo valor de 2000, 2,38. Ok? Vamos fazer essa conta. Então, observa que isso vai gerar um valor negativo, a gente vai interpretar isso, menos 2,38 dividido por 2,38. Isso vai dar aproximadamente menos 0,20. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem uma taxa de variação aqui decrescente de mais ou menos 20%. Significa que esse valor, né, de 2010 na projeção para 2020 vai gerar uma redução de 20%. Beleza? Então, significa que em 2020 nós teremos 80% disso aqui. Né? Então, 1,90 vezes 80%, e a gente vai escrever dessa maneira para poder fazer a conta, vai dar quanto? 1,9 vezes 0,80 vai dar 101,52. Perfeito? 1,52 está aqui, letra C. Belezinha? Bacana essa questão, nos faz relembrar aí o conteúdo da aula anterior, beleza? Então, ótimo. Vamos seguir em frente, mais uma na nossa caixa. Próxima. 15, questão 72, é em 2014 ainda. Vamos lá. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante. Com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos, em 2010 foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Então temos o quadro aí com as informações por região, beleza? Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas, beleza. Então, a gente sabe que vamos ter que identificar aqui as regiões brasileiras em que a campanha foi intensificada. E a campanha vai ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual, cuidado aqui, ao do país. Então, vamos observar aqui o quadro e analisar isso direitinho. Então, no quadro eu tenho as regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e total. Total subentende-se o quê? Brasil, né? Quantitativo de doadores, número de habitantes, doadores por habitante. Então, a taxa do Brasil, né, é essa aqui, ó, 1,9%. Então, o que a gente precisa identificar? Aquilo que for menor ou igual ao do país. Então, olha só, 1,5 é menor, 1,5 é menor, 1,9 é igual, 2,6 não entra porque é maior, 2,5 também não entra porque é maior. Então, a gente vai ter na ordem Nordeste, Norte e Sudeste. Nordeste, Norte e Sudeste. Aqui está Norte, Nordeste, Sudeste. A ordem aqui não importa, né? Então, letra B é a nossa opção correta. Beleza? Gosto desse tipo de questão. Tem cálculo nenhum para fazer, apenas leitura, interpretação, análise das informações. Ok? Vamos para o próximo.
No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Beleza? Então, o gráfico mostra o eixo horizontal, tempo mensal em minutos. Então, isso aqui significa tempo. Isso aqui significa valor em reais. Vamos aqui ao comando da questão. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$30 por mês com o telefone. Então, nem mais nem menos, R$30 é o que ele quer gastar. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Então, o que é mais vantajoso? Ele quer saber qual desses planos ele consegue falar mais com R$30, né? Então, vamos observar aqui, né? Então, observa, o eixo vertical, ele mostra valores. Então, a gente tem que fixar aqui, ó, R$30, é isso que ele quer gastar. Então, com esses R$30, qual dos planos vai me dar o maior tempo de ligação? Beleza? Então, observa. Vamos começar aqui. Vamos começar de A para o E, só para dar um ordenamento aqui, né? Então, observa. Aqui no plano A, o gráfico do plano A é essa retinha aqui, né? Então, onde que essa reta vai interceptar o R$30? Eu já vou marcar aqui, ó, para que a gente possa fazer isso para todos os gráficos, né? Opa, né? Para que a gente possa fazer aqui para todos os gráficos, beleza? Então, observa. A interseção dessa linha aqui que eu estou marcando no R$30 com a reta que simboliza o plano A vai dar aqui, ó. Isso significa que com R$30 no plano A ele vai falar 20 minutos, beleza? No plano B ele não fala nada, né? Porque no plano B é R$50 fixo o tempo todo. Então ele quer gastar 30, plano B eu não vou nem esquentar a cabeça com ele, vou jogar ele fora. O plano C. No plano C, observa a interseção aqui. No plano C, ele fala 30 minutos, ok? No plano D, já começa em 30, ele não fala nada, tadinho, né? Então, o plano D está aqui. Então, o plano D, ele não está falando nada. No plano E, com R$30, ele vai falar aqui, ó, alguma coisa entre 20 e 30, né? Algo abaixo de 25, né? Então, conseguimos analisar aqui com tranquilidade que aqui, ó, ele vai falar 30 minutos, né? Ele vai falar 30 minutos pagando R$30 no plano C. Então, esse aqui é o correto. Então, plano C é o plano mais vantajoso, onde ele vai falar mais tempo pagando os R$30 que ele queria. Ok? Molezinha. Vamos para a próxima. Vamos lá. Enem 2015. Mudou aí a prova. Atenção. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correio, via internet, via mídias sociais, via SMS ou via rádio e TV. Aí tem aí o gráfico, a gente vai olhar para ele daqui a pouquinho. Vamos aqui ao comando. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B, C, D, a empresa deve realizar a promoção respectivamente via. Então observe o seguinte. Vamos observar aqui que aqui ele está juntando as categorias A e B, C e D, né? Então criou-se uma única categoria B, uma única categoria C e D. O gráfico ele está mostrando já nessa junção, né? AB, observa aqui, ó, AB, CD, os tipos de mídia utilizados, né? E os percentuais aqui dessas mídias, né? Então vamos observar aqui que o maior percentual para a classe
AB, a gente vai obter nessa coluna aqui que tem esses tracinhos em pé. Tracinho em pé significa o quê? Internet. Beleza? Então, na internet, para as classes A e B, é onde eu tenho, né, o maior público. Perfeito? E na classe CD, onde eu tenho o maior público? Aqui em 33, né? Nesse escuro aqui, né? Que é o quê? Correios. Beleza? Então, a promoção ela vai ter que ocorrer utilizando internet e correios. Está aqui, letra B de bola, na questão 17. Molezinha? Facinho, só interpretação, leitura e interpretação. Vamos para a próxima. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área da superfície corporal em metros quadrados. Então tem aí o quadro. A dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de... Vamos lá. Então, foi receitado a ele, né? Foi receitado a ele, a um felino, né, que pesa 3 kg, um medicamento na dosagem diária de 250 por metro quadrado. Beleza? Então, um felino de massa 3 kg, segundo a informação do quadro, tá, ele tem uma superfície corporal de 0,208 metros quadrados. Perfeito? Então, o problema está pedindo a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber. Beleza? Então, vamos lá. Foi receitado a ele 250 miligramas por metro quadrado de superfície corporal. Então, eu tenho uma relação aqui de 250 miligramas do medicamento para cada 1 metro quadrado de superfície corporal. Perfeito? Como a gente sabe que a área dele é de 0,208, porque ele tem 3 kg, né? E segundo a tabela essa é a relação, tá? Então, vamos identificar aqui qual vai ser a quantidade de miligramas. Então, aqui a gente tem o miligrama do medicamento, aqui a gente tem a área, perfeito? Do felino. Então, fazendo uma continha simples aqui, né? Isso aqui é diretamente proporcional. Eu vou ter x vezes 1, que dá x, vai ser igual a 250 vezes 0,208. Então, esse x vai dar para a gente, vamos fazer essa continha. Então, 250 vezes 0,208, bingo, 52 miligramas. Então, está aqui 52 miligramas, ok? Molezinha, vamos para a próxima. Nossa penúltima questão, Enem 2015. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Bacana. Tem os gráficos, a gente vai olhar para ele daqui a pouquinho. Vamos aqui para o comando. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecido e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Bom, então vamos lá. Observa que eu tenho dois gráficos de setores. Nesse gráfico, ele fala das categorias de uso final. Então aqui eu tenho, né, embalagem de alimentos, não alimentos, laminados, fitas, não sei o que, tubo, outros, né, resinas e textos. O que a gente quer é isso aqui. Beleza? O que a gente quer é isso aqui. Por quê? No segundo gráfico, ele fala exatamente isso aqui, ó, uso final
da categoria têxtil. E o tecidos e malhas, que é o que a gente quer, está aqui, né? Então, é óbvio, né? Mas é bom a gente observar isso, porque o comando está pedindo o quê? De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas. Então, tecidos e malhas. Tecidos e malhas está aqui na categoria de têxteis, né? Então, eu tenho 30% da categoria de têxteis e a categoria de têxteis é 37,8% do total reciclado. E o total reciclado é de quanto? 288 quilotoneladas. Então, o que a gente precisa saber? Quanto que vai dar 37,8% disso, né? E desse resultado, quanto que é 30%? Perfeito? É essa conta que a gente vai ter que fazer. Então, temos aqui 282 quilotoneladas. Quanto que é 37,8%? Basta multiplicar por 0,378. Então, fazendo essa conta, 282 vezes 0,378 está dando 106,596. Beleza? Disso aqui, 30% tecidos e malhas. Então, eu vou pegar esse 106,596 e multiplicar por 0,30. Então, isso vezes 0,30 vai dar 31,98 aproximadamente, que vai dar aí aproximadamente 32 quilotoneladas. Está aqui, letra C. Belezinha? Muito boa essa questão. Gostei dela. Tranquilo? Vamos para a próxima. Mais uma que vai para a nossa conta. Vamos lá. Atualmente, existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P&Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, temos o gráfico aqui, né? Então, temos aqui a locadora P, a locadora Q, né? Então, esse aqui é o custo, né? A relação custo e distância percorrida. Então, é isso que a gente vai analisar. Vamos ver aqui o comando da questão. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para as distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Bacana. Então, vamos lá. O gráfico mostra, né, a relação entre distância e valor, né? Então, no eixo horizontal a gente tem as distâncias, no eixo vertical a gente tem os valores. E essa reta é da locadora P e a curva aqui é da locadora Q. Então, o valor pago pela locadora Q, então a gente está falando desse cara aqui, é menor. Se é menor, significa que ele está abaixo, né? Então, eu estou falando desse pedaço aqui e desse pedaço aqui, né? Então, ele é menor ou igual, então vale a igualdade, vale esses pontinhos aqui, né? Beleza? Em quais intervalos de distância? Então, a gente está falando aqui da distância de 0 a 20 km e na distância de 100 a 160 km. Nesses dois intervalos aqui, de 0 a 20, de 100 a 160, está aqui a nossa opção correta. Beleza? Molezinha? Bacana? Bom, deixa eu voltar a questão aqui só para fazer uma consideração final. É importante que você observe o seguinte: em toda questão você tem um texto, né? E nesse texto ele vai te dar as informações básicas da questão, né? Você vai ter um gráfico ou uma tabela de onde, né, a partir desse gráfico e dessa tabela você vai extrair as informações que você precisa, né, as informações complementares, e você tem o comando da questão. O comando da questão é sempre a parte final, né? Então, o texto final, o que o problema está pedindo, né? Então, aqui, por exemplo, o valor pago na locadora PQA, né?
é menor ou igual àquele pago na locadora P para as distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos. Então aqui ele está dizendo, né, ele está te informando o que o problema está pedindo, beleza? E aí, essa análise, né, a resposta eu vou obter a partir da análise, considerando o texto, considerando o gráfico, ou a tabela, ou um quadro de informações. Né? Então, o que eu preciso compreender muito bem quais são essas informações que são ofertadas aí, são dadas, né, são disponibilizadas, e o que o problema está pedindo. Né? Interpretei bem a questão, olhei para o gráfico, né, compreendi que o gráfico é um gráfico de linhas, é um gráfico de colunas, é um gráfico de setores, ele está informando percentuais, ele está informando valores absolutos. Eu vou precisar calcular uma variação, eu vou precisar calcular o valor absoluto considerando um percentual que a gente fez em algumas questões anteriores. Então, eu preciso, a partir, né, dessa leitura, né, uma leitura com tranquilidade, com paciência, saber exatamente o que está sendo dado e o que está sendo pedido para que a gente possa então montar a estratégia para resolver o problema. Ok? Então, vimos aí tabelas e gráficos. Observa que a gente trabalhou com porcentagem, continuamos trabalhando com taxas, índices, variação, arredondamento e o mais importante que foi observado aqui, a interpretação. Por fim, tem que fazer exercício, né? Então busque mais exercícios, vamos postar outros exercícios. Lá no blog você vai encontrar a prova de 2016 resolvida. Então lá tem várias questões aí envolvendo gráficos e tabelas, tá? Acompanhe isso e fique atento às nossas próximas postagens, ok? Valeu, minha gente, até a próxima!